Olá, galera! Eu sou o professor Ilso Pessoa, do cursinho que mais aprova nos vestibulares da região norte, o Acadêmico News. Vem passar com a gente aqui. Hoje a gente vai falar com vocês a respeito de um assunto bastante recorrente no vestibular, que é sobre o metabolismo energético das células humanas, no caso especificamente aqui, né? Vamos falar de respiração celular. Os temas sobre metabolismo energético nos seres vivos, de um modo geral, são muito cobrados em prova e nos últimos tempos eles vêm mais cobrando do candidato interpretação do que memorização, certo? A cada ano essa característica vai se tornando mais visível para a gente que acompanha os vestibulares. Então, estude sobre respiração celular, sobre fotossíntese, sobre fermentação, que esses temas são muito frequentes nas provas dos vestibulares. Escolhi uma questão aqui, né, de uma universidade bastante famosa, que traz algumas características na elaboração da questão com a universidade, da nossa universidade federal aqui, que é a Mackenzie, uma universidade lá de São Paulo. E é uma questão de 2023, né? A gente procura selecionar questões bem recentes para ver a tendência das universidades no resto do Brasil, que acaba sendo copiado pela maioria das outras universidades também. Então, o que é que diz essa questão? Células musculares são células multinucleadas que possuem um grande número de mitocôndrias. Então, esse primeiro parágrafo, né, a interpretação, isso é importante, está dizendo que as células musculares têm muitos núcleos, é uma característica, né, do músculo estriado esquelético. E está dizendo também que possui um grande número de mitocôndrias, a organela responsável por produzir o famoso ATP, que vai dar energia para o músculo poder funcionar. Aí, em seguida, ele vem dizendo o seguinte: em esportistas que praticam exercícios de longa duração, aqueles maratonistas, 50 quilômetros, né, aqueles nadadores que vão atravessar grandes extensões de água, né? Jogador de futebol joga 90 minutos, às vezes tem prorrogação, então está falando dessas pessoas, né? Como corredores, nadadores de longa distância, observa-se número maior de mitocôndrias por fibra muscular do que as pessoas sedentárias, aquelas pessoas que não praticam esporte, né? Então, no começo, ele fala a característica da fibra muscular em relação a mitocôndrias e de núcleo, e depois ele faz uma diferenciação em relação à quantidade de mitocôndrias nos atletas de longa duração e dos sedentários. E aí, ele vem com a pergunta: essa modificação é devido às afirmativas abaixo, exceto. Então, aqui, ele está pedindo o que da gente? Ele quer a correta ou a errada, né? Então, às vezes o candidato está tão condicionado a responder a questão certa que na hora da prova, pelo nervosismo, pelo emocional, ele acaba não enxergando esse exceto e acaba assinalando a alternativa correta, a frase que está correta e não a que está errada, né? Então, o que ele está pedindo para a gente? A modificação, essa modificação é devida à afirmação abaixo. Exceto, então tem 4 afirmativas que são verdadeiras e uma que é falsa. É essa que ele quer, né? Que modificação? Por que no atleta de longa duração tem mais mitocôndrias nas fibras dele, musculares, do que no sedentário? Vamos analisar as alternativas. Mitocôndrias geram ATP? Sim, elas são as nossas fábricas, nossas usinas produtoras de energia para a nossa vida, né? ATP, famoso adenosina trifosfato, a moeda energética das células, né? Isso é verdade. Maior exigência energética da musculatura. Quem é que exige mais da musculatura? O sedentário, que fica o tempo todo lá no joguinho, no celular, assistindo série, maratonando, ou o cara que está correndo, que está nadando, que está praticando esporte de longa duração. É claro que aquele que pratica esporte precisa de maior quantidade de energia. Inclusive, durante as aulas, a gente reforça para vocês que o número de mitocôndrias nas células varia de acordo com o metabolismo. Aquelas células que têm metabolismo maior precisam de uma maior quantidade de mitocôndrias. Aquelas células que são mais sedentárias, digamos assim, que não tem um metabolismo tão alto,
tem um número menor de mitocôndrias. Então, o número de mitocôndrias na célula é diretamente proporcional ao metabolismo celular. Isso não pode esquecer, tá? Então, é verdade. Mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular? Sim, é a função das mitocôndrias fazer a respiração celular. O que é a respiração celular? A queima de substância orgânica para produzir o ATP, né? Mais conhecida é a respiração, mas temos a fermentação também, que é um tema que é muito recorrente na prova. Mitocôndria fornece alimento para as fibras musculares? Não. Mitocôndria não fornece alimento, né? Ela vai queimar o alimento que você comeu, a glicose, o lipídio, o que for, para gerar energia. Então, essa é a falsa. Mas vamos ler a letra E. Respiração aeróbica apresenta maior eficiência energética. Sim, porque na respiração a gente define como sendo a oxidação total da molécula de glicose, produzindo ATP, liberando água e gás carbônico, enquanto que a fermentação produz menos ATP, dá um saldo energético 2 ATP, enquanto a respiração, uma molécula de glicose gera cerca de 30, 32 ATPs. Então, para essa questão aqui, o candidato deve assinalar a alternativa D, tá? Mitocôndrias fornecem alimento para as fibras musculares, ok? Então, estudem sobre metabolismo energético, estudem principalmente sobre respiração aeróbica, sobre fotossíntese e sobre fermentação. Fermentação lática, fermentação acética, fermentação alcoólica. Esses temas são muito recorrentes na prova e espero, com essa explicação, poder ter ajudado vocês a resolver as questões no dia do vestibular. Então, estudem e sucesso! Até a próxima!